O tema de hoje é a parábola do bom samaritano. O texto base está em Lucas capítulo 10, a partir do verso 23. E voltando-se para os seus discípulos, disseram-lhe particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Então vocês percebem que esse texto, antes de entrar na parábola do bom samaritano, um homem, intérprete da lei, pergunta o que deveria ser feito para ser salvo. E Jesus perguntou como que ele interpretava a lei de Deus. Porque a lei de Deus está o caráter de Deus. Né? Dentro do caráter de Deus está a essência para obtermos a vida eterna. Porque Deus vai nos julgar de acordo com esse caráter que ele tem. Né? Reconhece-se o legislador pelas leis que ele promulga. Né? Então respondeu corretamente o intérprete da lei: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Exatamente a doutrina que Jesus veio trazer, que aliás não era dele, era do Pai. Né? Aí Jesus disse que ele fizesse bem, faze isto e ele viveria. Né? Olha que interessante. Ele não pediu para o intérprete da lei crer nele, mas observar a lei do amor, que é o resumo da lei. Entende? E aí, esse intérprete da lei ainda pergunta: Mas quem é o meu próximo? É aí que entra agora a parábola do bom samaritano, do verso 30 de Lucas capítulo 10. Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai, procede tu de igual modo. Então observa que 2 vezes o intérprete da lei respondeu corretamente. Se baseava na lei do amor e o próximo era para agir com misericórdia. Então a essência da salvação é essa. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia é a própria graça. É ter misericórdia com quem não merece. É ter amor com quem não merece. E esse tipo de parábola irritou muitos
religiosos, né? Porque Yeshua usou nessa história alguns personagens. Falou de um sacerdote que passou reto e não cuidou dos ferimentos do homem. Falou de um levita que fez a mesma coisa. Mas falou que um samaritano, uma pessoa que era totalmente avessa aos hebreus, porque eles não consideravam mais os samaritanos como seus irmãos. Para quem lembra da história, os samaritanos era a antiga Reino do Norte, onde foi levado para o cativeiro da Assíria, e lá se espalharam nas nações. Então, quando eles voltaram para a terra de Israel, eles haviam se misturado com outros povos. E os seus irmãos hebreus, que ainda mantinham a raça pura, né, hebraica, não aceitaram e não mantiveram mais comunhão com os samaritanos. Consideravam como um povo pagão, não mais como irmãos, né? Olha que ponto chega, né, o ser humano. E esse exemplo deixou irritado, né? Falou assim, puxa, mas a pessoa que mais teve compaixão daquela pessoa foi um samaritano. Um sacerdote passou de lado e um levita também. Mas não é só isso, né? Tem muitos ensinamentos aqui nessa parábola. Então vamos começar a interpretar os símbolos que estão na parábola do bom samaritano. O certo homem que deixou Jerusalém para Jericó representa a humanidade, o Adão caído. Aonde ele deixou Jerusalém foi para Jericó. Jerusalém que representa, entre aspas, o jardim do Éden. E Adão deixou o jardim do Éden. Mas veja que interessante a palavra Jericó, né? Por que Jesus e Yeshua saiu de Jerusalém para Jericó? A gente vê uma passagem em 2 Reis, capítulo 25, que diz assim, a partir do verso 1. Sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Olha aí, da Babilônia, hein? Isso lembra algo com Apocalipse? Ele e todo o seu exército e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada. Isso aqui não lembra também o livrinho de Ezequiel, que era doce e amargo, que é citado também em Apocalipse. Jerusalém ficará sitiada pela Babilônia até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome e não havia pão para o povo da terra. Isso não lembra Amós, que enviaria fome sobre a terra, mas não de comida, mas de ouvir a palavra de Deus. Então, esse cerco de Ezequiel, dessa cidade sitiada, uma casa rebelde, a Babilônia, dentro de Jerusalém. Então, a gente vê que vai haver fome da palavra de Deus. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, que está entre os 2 muros perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor. O rei fugiu pelo caminho da campina. Então o rei Zedequias, ele fugiu de Jerusalém. Ele saiu de Jerusalém. Olha só que interessante o verso 5. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei de Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército desse se dispersou e o abandonou. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista, e a ele vazaram os olhos, ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. No 7º dia do 5º mês e do ano 19º de Nabucodonosor,
rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou a chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém. Então a gente pode pegar nessa história real de 2 Reis, capítulo 25, o contexto da parábola de Yeshua. Certo homem saiu de Jerusalém para Jericó. Por quê? Porque no caminho teve salteadores que o deixaram meio morto. A gente vai ver quem são esses salteadores. Não são simplesmente ladrões, né? No contexto literal, podemos entender que sim, mas no contexto espiritual, não. Então por que esse homem ficou meio morto? Porque esse salteador veio para roubar, matar e destruir. Então deixou-o semi-morto. Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então esses salteadores são os falsos pastores, os falsos mestres, os religiosos que colocam fermento na doutrina e com isso acabam levando este homem, a humanidade, à morte, ao pecado, né? Em vez de salvar, a matam. É como Jesus disse para os fariseus lá em Mateus 23. Não entram e não deixam as pessoas entrarem. Colocam obrigações e mais obrigações nas costas, fardos pesados nas costas dele, das pessoas, mas eles mesmos não carregam nenhum. Então o que é meio morto? É a primeira morte espiritual. É quando este homem está morto espiritualmente. Mas por que meio morto e não morto inteiro? Porque ainda haverá a segunda morte, que está lá em Apocalipse capítulo 14, que vai ser na separação dos bodes e das ovelhas, separação do trigo e do joio. Então a morte e o inferno, olha lá, a morte, o meio morto, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então aqui se tornará, entre aspas, morto inteiro, né? Então esse salteador que veio para roubar, matar e destruir, o falso pastor, falso mestre, falso religioso, olha só o que está em Provérbios 23, a partir do verso 27. Pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Ela, como salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis. Então esse salteador é como uma prostituta, né? Essa prostituta que está lá em Apocalipse 17, que leva o povo à morte, como eu disse. Em João 10, Yeshua disse: em verdade vos digo que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor de ovelhas. Então Jesus se compara ao bom pastor, mas ele cita o mau pastor, que veio para roubar, matar e destruir. Então veja o que Yeshua disse em Lucas capítulo 19, a partir do verso 45. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, e dizendo: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformaste em covil de salteadores. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo,
contudo não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo ao ouvi-lo ficava dominado por ele. Então esses falsos religiosos vendiam pomba dentro do templo. Pomba literal e pomba espiritual. A pomba espiritual é comparada ao Espírito Santo, mas é comparado também com pessoas, com homens. Um exemplo aqui está em Isaías 59:11. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não há, a salvação e ela está longe de nós. Então vocês percebem que esses salteadores estavam dentro do templo, roubando as ovelhas, esfoliando as ovelhas. Em vez de salvar as ovelhas, deixava semi-morta, né? Mortas espiritualmente. Porque a palavra que eles proferiam não trazia vida. A palavra que eles proferiam não trazia salvação. Era doutrina com fermento. E fazia comércio de pombas, de pessoas. Oséias capítulo 6, a partir do verso 6. Pois misericórdia quero. Para quem que Yeshua falou isso? Para os fariseus. Para os salteadores. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém. Aqui mataram no caminho para Siquém. E Yeshua contou de Jerusalém a Jericó. Praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição, mais uma vez. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também a tua, Judá, será ceifado. Aí a sequência está em Oséias capítulo 7, verso 1, né? Que nos tempos antigos não havia separação de capítulos e versículos. É o mesmo texto, continuando. Quando me disponho a mudar de sorte do meu povo e a sarar a Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade. Por dentro há ladrões e por fora rouba a ordem de salteadores. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os seus próprios feitos o cercam, acham-se diante de minha face. Com a sua malícia alegram ao rei e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo, desde que sovou a massa até que seja levedada. Ezequiel 34, a partir do verso 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastor, ouvi a palavra do Senhor. Assim como diz o Senhor Deus, eis que estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, porei termo ao seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirva de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Então o próprio Yeshua vai buscar as suas ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque os pastores se tornaram como
rapinas, como ladrões, como salteadores, que apenas exploravam as ovelhas, cuidavam apenas de si, dos seus interesses, e deixavam as ovelhas doentes, as ovelhas perdidas, sem alimento, e deixando-as meio mortas espirituais. Mas quem é o bom samaritano? Como os próprios comentários anteriores aqui, dá para ver que é o próprio Jesus. Mateus 9,36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Mateus 14,14. Desembarcando, viu Jesus com uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Marcos 6, a partir do verso 12. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então, assim fez Yeshua e seus discípulos, curando, apacentando as ovelhas com óleo e com vinho. O óleo representa a luz da candeia, dando luz para a pessoa, para que ela possa caminhar livre, para que ela possa ser luz do mundo, brilhar, para que ela possa sair deste estado de meio morto, através do batismo do Espírito Santo, que também é com óleo. E vinho é esta fé, essa crença no sangue da cruz do Calvário, que denota a graça, o perdão e a misericórdia do Eterno, o seu caráter, como foi dito no princípio deste estudo. E por que o bom samaritano deu 2 denários ao hospedeiro? Porque representa 2 dias de trabalho, porque no dia seguinte o bom samaritano foi trabalhar e deixou 2 denários. Mateus capítulo 20, a partir do verso 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou para a vinha. 1 dia como 1000 anos, e 1000 anos como 1 dia. Então 2 denários, 2 dias de trabalho. E disse mais o bom samaritano: caso gaste mais, além dos 2 dias, eu te restituirei. Porque o noivo pode atrasar. A gente vê isso na parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 22, a partir do verso 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que é verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade. Se te importares com quem quer que seja, portanto não olhes a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-os a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe 1 denário. E ele lhes perguntou: De quem é essa efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aqui separando a parte material, mas também separando a parte espiritual. Pague o tributo a quem? Tributo ao mundo, mas também tributa a Deus o que é de Deus. Então, o denário que era para ser aplicado às coisas de Deus, deve ser aplicado para as coisas de Deus. O ladrão e salteador pega o denário das ovelhas, que era para se aplicar para Deus, e aplica para si mesmo. Aplica para construir os seus templos e se enriquecer ainda mais. O propósito do dízimo das ofertas era, em primeiro lugar, suster o órfão, a viúva e o estrangeiro. Então, dai a César o que é de César, denário.
E nós sabemos que esta é a religião verdadeira, é manter-se incontaminado do mundo e assistir o órfão, a viúva e o estrangeiro. Repetindo, base fundamental da doutrina, base fundamental do caráter de Deus. Cuidar das ovelhas, assisti-las, não só materialmente, mas moralmente e espiritualmente. E para encerrar, o papel do bom samaritano e dos hospedeiros que receberam 2 denários. Mateus capítulo 25, a partir do verso 35. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: Em verdade vos afirmo, que sempre que o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com sede, com fome, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Portanto, irmãos, sejamos bons hospedeiros, dispenseiros da casa do Senhor, utilizando os denários deixados pelo bom samaritano para cuidar da humanidade, cuidar do homem caído, cuidar do homem semi-morto, até que o bom samaritano volte, depois de 2 dias. Um abraço a todos e shalom, shalom.